Olhem ao nosso redor. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, com medo, pensando até no amanhã que nem lhe pertence. Amanhã só pertence a Deus e precisamos ter esse entendimento. As pessoas estão cada vez mais vazias, pensando como, o que fazer, mas Paulo ali escreveu uma carta para nós em Romanos 12:2, onde diz: "E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Tendo uma coisa, não se conformar não quer dizer para você abandonar este mundo, para você largar este mundo, largar as pessoas, até porque as pessoas precisam receber o evangelho como você está recebendo, mas sim não se conformar com as coisas que ele tem para lhe oferecer, e isso envolve muita coisa, desde o lado ruim, desde alguns lados materiais, como ligar mais para o financeiro, né? Ligar mais para os objetos, ligar mais para uma saideira, ligar mais para as pessoas e sim esquecer de Cristo. E precisamos ter esse entendimento de que precisamos vencer, né? A gente precisa vencer, porque a palavra diz que a renovação ela é pela mente, então precisamos ter esse entendimento. A gente mudando aqui, todo o resto é transformado. E como que eu vou mudar aqui? Com oração, com jejum, com palavra, com aproximação, com o ministério, levando a palavra em diante, moldando tudo isso. E precisamos vencer. Isso não acontece ali por um esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo e pela imersão nas Escrituras. Então precisamos nos aprofundar, porque precisamos nos alimentar. Quando a gente para entender um ser humano tão pequeno, né, vemos que eu, por exemplo, se a gente for analisar, eu consigo ali comer em média de 1 quilo a 2 quilos de comida por dia. E se a gente for analisar isso todos os dias, quanto será de quilos que não daria por comida? E onde que eu quero chegar com esse ponto? Que eu, tão pequeno, mas absorvendo tão pouco num dia, isso pode nos dar ali uma junção, né? Uma recompensa, algo tão grande que eu fui juntando conforme o tempo. Né? Então eu absorvi aquilo, e eu absorvendo aquilo eu estou levando para a minha vida, como nutrientes ou algo do tipo. Então, o que eu quero dizer exatamente com tudo isso é que todos os dias, se você absorver um pouco da palavra de Deus, você vai ser renovado, você vai ser transformado. A sua ansiedade, o seu medo não vai mais fazer parte da sua vida, porque a palavra de Deus, aquele que preenche todo o coração, vai estar transformando a sua vida. Quando alimentamos ali o Espírito com verdade eterna, né? A sua mente muda, você passa a enxergar ali situações não com os olhos de medo, mas com os olhos de fé. Os nossos olhos precisam estar abertos o tempo todo para enxergarmos aquilo que Cristo quer moldar em nossa vida. Não precisamos do mundo, não precisamos de pessoas, só precisamos exatamente de Cristo. Há um tempo atrás, contando um testemunho, eu passei por uma situação tão ruim junto à minha querida esposa, onde tivemos uma perca. Aquilo me doeu tanto no coração naquele momento, mas eu estava pronto. O que eu quero dizer com estar exatamente pronto? Eu estava junto com Cristo, aquele que me preenche. Entendemos que naquele momento de tristeza, de angústia, entendemos algo tão importante lá no fundo, de que Cristo preenche os nossos corações e a gente tendo esse entendimento, essa comunicação, entendemos que ele está moldando o nosso caráter, ele está tirando o medo do nosso coração, está tirando a ansiedade do nosso coração, para que possamos levar o evangelho adiante. Não há perca o suficiente que faça deixar você triste, a não ser que você fique longe de Cristo. Isso sim é uma perca, e não podemos tirar os olhos de Cristo de forma alguma. Enquanto o mundo aí vive em desespero, quem tem a mente renovada, experimente a paz, né, que excede todo o entendimento, é renovado. Quando você tem a comunicação com o Pai, o Criador, você é renovado, o seu coração é preenchido, a palavra de Deus vem transformando cada vez mais e mais e mais o seu coração, né? Possamos ali cada vez mais nos aprofundar, porque a vontade de Deus não é um ministério inalcançável, né? Ela se manifesta na vida de quem decide romper com os padrões dos séculos, ou seja, não vou me conformar com as coisas desse mundo, vou me conformar com as coisas de Cristo, com o amor de Cristo, porque é isso que me preenche. Matamos a charada. Tudo aquilo que você vê, talvez que seja ruim, a sua ansiedade, o seu medo, vai descansar. Aquilo não vai aparecer na sua vida.
que hoje podemos fazer uma escolha. Pare de tentar agradar uma sociedade que esqueceu de Deus. Essa sociedade, ela esqueceu totalmente de Deus. Temos nós, cristãos, que pregamos o evangelho, que levamos o evangelho, que carregamos o evangelho no nosso coração, mas muitos também que estão à nossa volta esqueceu do evangelho, esqueceu de Cristo, estão ligando só para bens materiais, para dinheiro, para valores, para pessoas, para vestimentas, e esqueceu do verdadeiro amor, que é aquele que salva. Então, que você possa fazer diferente, que você possa ser essa pessoa que leva o evangelho, que não se conforme com as coisas desse mundo. Guarde o seu coração, proteja a sua mente, busque a Deus em primeiro lugar. Só assim você vai provar o quão boa, agradável e perfeita é a vontade dele para a sua vida. Que Deus te abençoe, que você leve essa palavra no coração, em nome de Jesus.